Fala galerinha, professor Renato Silva na área novamente para a gente mais uma aula preparatória para a segunda fase da OBMAP e hoje nós vamos tratar sobre o tema geometria, tá? Lembrando que o professor Renato ele não tem acesso ainda a muito material de segunda fase da OBMAP, mas a gente vai ver aqui como é que a gente resolve questões abertas e eu estou trazendo temas que eu acredito que são relevantes para a tua prova, beleza? E aí o seguinte, se tu ainda não é inscrito no canal do professor Renato Silva, se inscreve, tá aparecendo aí o botãozinho de inscrição e depois da vinheta a gente vai para a aula. Roda a vinheta. É isso aí, galera, e sem mais delongas, vamos ao seguinte. Primeira questão, vamos tratar sobre a área de um jardim circular. Em um parque há um jardim circular com 10 metros de diâmetro, que no caso aqui é o maior, e esse 10 aqui está indicando o diâmetro, tá bom? No centro desse jardim há uma fonte circular com 4 metros de... no caso aqui não é diâmetro, seria raio, já temos um errozinho aqui, esse 4 aqui é um raio, tá bom? E o restante da área do jardim é coberto por grama, que é o restante do jardim aqui, que é coberto por grama, tá bom? Então vamos lá. Então, você aí que passou para a segunda fase da OBMAP, a tua prova vai vir em 6, 7 questões, itens A, B, C, são questões abertas que tu tem que justificar, calcular. Algumas questões pede só para você calcular, outras pede para você justificar o porquê que a resposta vai ser aquilo, ou etc e tal. Então a primeira questão aqui, ó, tá pedindo para a gente calcular a área total do jardim considerando o π 3,14. Então, como é que funciona essa bagaça aqui, ó? Então, para tu calcular a área de um círculo, tu precisa do π vezes r ao quadrado. Esse r representa o raio, tá bom? Então, veja bem, essa é a fórmula, liberando aqui. Só lembrando, esse TD aqui que eu estou resolvendo, ele está aqui no link abaixo do vídeo para você baixar, fazer o download e estudar junto com o professor, tá bom? Então, veja, a gente está calculando a área do círculo maior. Observe que o 10 é o diâmetro. E eu preciso do raio na fórmula. O raio é a metade. Então, se o diâmetro vale 10, o raio vale 5. Ó, e o raio está elevado ao quadrado. Então, fica 3,14 vezes 5 ao quadrado. No caso, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Ao fazer essa conta de multiplicação, nós vamos ter que a área desse círculo aqui, né? Nós vamos ter que a área desse círculo aqui, ó, é 70 todinho aqui, né? Ó. 78,5 metros quadrados. Pronto. Primeira questão já está resolvida, tá bom? Tranquilo? Então, dá pausa no vídeo aí, responde o item A e vamos para o item B. O item B, ele quer a área da fonte. Aí vamos só voltar aqui, ó. A área da fonte é esse círculo menor que está aqui no centro, tá? Essa palavrinha aqui está errada, não é diâmetro, é raio. Eu vou até riscar ela aqui, ó. Então, aqui, ó, não é diâmetro, é raio. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, seguindo o fluxo. Mesma fórmula, né? A gente vai calcular a área da fonte, que é um círculo. Mesma fórmula. Só que agora lá, o desenho lá, a questão tá me confundindo. Vamos lá voltar. Então, ó, o desenho tá errado. Aqui, ó. Então, realmente isso aqui, ó, vamos só voltar isso aqui, ó. Vamos pegar a borracha, pronto, é diâmetro mesmo. Aí nós vamos só fechar aqui, ó, agora que eu vi lá, eu pensei que estava errado. Então, aqui, ó, é porque o desenho saiu errado. Então, só recapitulando, tá, gente? Esse 4 aqui, ó, representa não o raio, representa o diâmetro também, tá? O diâmetro aqui da fonte. Então, o diâmetro do jardim vale 10... A gente já calculou a área, tá aqui, tá? Que é esse jardinzão aqui todinho, tá bom? Agora, no item B, a gente vai calcular a área da fonte. Aí a gente viu que a fonte lá, o diâmetro vale 4. Então, o raio vai ser a metade, que é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado são 4. 3,4 vezes 4, a gente vai ter um total aqui de... Não foi feito aqui, vamos fazer aqui agora, tá bom? Pronto, tá aqui, ó, vai 12, aqui, ó. Opa, volta, calma lá. Vamos só pegar aqui, ó.
Então, essa contazinha aqui, ó, ela dá 12,56. Tá bom? 12, bora canetinha. 12,56. Pegar outra canetinha. Eita, as canetas estão tudo falhando. 12,56 centímetros quadrados. Tá bom? É a área da fonte. Aí já chegou pra gente aqui o item C, ó. A área coberta por grama. Então, a gente vai voltar lá no slide anterior, né, ó. E aí, a área coberta por grama é descontar a área da fonte com a área total, né? Então, olha só, a área do jardim menos a área da fonte, né, ó. Então, vai ser, ó, a área gramada é 78,5, que foi a área total, menos a área da fonte. Então, a gente vai ter que a parte gramada vai ser 65,94, que seria isso aqui, né, ó. Então, a gente teria o jardim, certo? Aí a gente tem a fonte, né? E aí nós vamos dizer que essa partezinha aqui, ó, vai ficar gramada, né? Ó? Essa partezinha aqui vai ficar gramada. Aí ele pediu justamente qual era a metragem desse jardim circular que vai ficar gramado, que é essa daqui, ó, 65,94, né? Porque a área do círculo maior foi 78,5 e a área do círculo menor, que é a fonte, foi 12,56. Subtraindo os dois, tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo, né? Então, bora. Bola para frente que atrás vem gente. Questão 2, retângulo e sua diagonal. Um retângulo tem comprimento de 8 metros e largura de 6 metros. Esse item C aqui tá de gaiato. Então, o que o item A quer? Calcule a área do retângulo. Bem simples, né? Geralmente o item A é o mais fácil, o B ele já aumenta o nível e o C também, tá? Então, para calcular a área de um retângulo, a gente basta apenas multiplicar a largura vezes o comprimento. No caso aqui, ó, vai ficar 8 vezes 6, que dá 48 metros quadrados. O item B pede a diagonal, que é isso aqui, ó. A diagonal é isso aqui, tá bom? Como é que eu calculo a diagonal? A diagonal é eu pegar esses dois valores e extrair a raiz do quadrado dele, né? Então, fica a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. 6 ao quadrado dá 36. Se eu somar esses dois valores, eu chego à raiz de 100. E 100 tem raiz exata que é 10. Então, essa diagonal aqui, ó, ela vale 10. Tá bom? Essa diagonal aqui vale 10. Tá bom? Aí o item C tá aí de gaiato, não olhe para ele. A gente vai passar e ele tá lá na outra lâmina. O C, ó. Se dobrarmos o comprimento e a largura do retângulo, qual será a nova área total? Então, ó, se a gente dobrar a área do retângulo, então seria... Se a gente dobrar então lá, o retângulo seria assim, né? Opa, deixa eu só voltar aqui. Então lá, o retângulo original seria esse aqui, né? A gente teria o retângulo com a sua diagonal. Aí o original aqui é 8 e aqui é 6. Se a gente dobrar essas medidas, né? Se a gente dobrar essas medidas, então a gente cria um novo retângulo. Era 8, vai virar 16. Era 6, vai virar 12. Então, para eu calcular a área desse novo retângulo aqui, ó, a área, né? Então, a gente multiplica o 16 vezes 12, que está 192 metros quadrados. Tranquilo? Bola para frente. Questão 3, teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 6 e a hipotenusa mede 10 centímetros. Determinar o comprimento do outro cateto. Aí eu vou dar um zoom para você. Se você ainda não estudou e nunca viu o teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras ele é aplicado em um triângulo retângulo, onde o triângulo retângulo recebe esse nome porque ele tem um ângulo de 90 graus, e à medida que fica de frente para esse ângulo de 90 graus, você dá o nome de hipotenusa, que no caso aqui ele está representando
pela letra A, tem alguns exemplos, fórmulas que bota H, mas dá no mesmo. A nomenclatura não importa. Aí a gente tem o cateto, né? Adjacente, que está do lado da hipotenusa, e o cateto oposto aqui, né? E aí, como é que calculou, como é que é o teorema de Pitágoras? Ele fala que se a gente pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado e igualar a soma dos catetos ao quadrado, a gente descobre o valor do terceiro lado, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, calculando, aplicando a fórmula, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, porque o triângulo ele está dizendo isso aqui para a gente, ó. Ele já deu a hipotenusa, que vale 10, e ele deu o cateto aqui, que é 6, né? Vamos botar aqui o menorzinho lado aqui, ó, que é 6. Então, a gente quer saber o outro lado aqui, tá bom? O outro cateto. Então, aplicando a fórmula, ó, no lugar do A, colocamos o 10, que vai ficar ao quadrado. No lugar do B, colocamos o 6, que vai ficar ao quadrado. E o C, que é aqui, né? Que eu era para não ter botado o C, eu botei X. Vamos só consertar, né? Para ficar bonitinho. Então, vamos só pegar aqui e colocar aqui um C, né? Ó. Vamos colocar aqui um C. Vamos colocar aqui um C. Um C aqui, ó. C, aqui é 10. E aqui é 6. Pronto, a gente está atrás do C aqui, ó. O outro cateto, tá bom? E aí, voltando para cá. Então, ó, 10 ao quadrado vai ficar 100. 36 ao quadrado, 36, ó, 6 ao quadrado vai ficar 36. Como é que eu resolvo isso aqui? Esse 36 passa pro, esse 36, ó, pula para o outro lado, negativo, vai ficar 100 menos 36. Isso dá 64. Como é que eu resolvo isso aqui, ó? C elevado a 2 igual a 64. Então, se a gente está atrás do C, esse 2 aqui, ó, ele vai passar para o outro lado da igualdade, se transformando em uma raiz, tá bom? Então, ó, fica assim, ó. C é igual, tá vendo? Ó? Esse 2 aqui, ó, ele sumiu porque ele se transformou numa raiz. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, ó, essa medida aqui é igual a 8. Tranquilo? Dá pausa, copia, volta, assiste de novo que tu aprende. Tá bom? Ah, e outro detalhe, né? Posso estar errado, mas se você caiu desse vídeo, você fala, nossa, mas ele dá aula muito rápido e tá. Se você passou para a segunda fase da OBME é porque você é bom. Então eu acredito que só vai assistir esse vídeo alunos que estão procurando matéria para estudar para a segunda fase. Então não é aventureiro. Se você está na segunda fase é porque você é um aluno bom, você manja dos paranauê da matemática. Então aqui eu estou nessa vertente, tá bom? Olha o item B. Se o triângulo for ampliado para que a hipotenusa passe a medir 20 centímetros, qual será o comprimento dos catetos após a ampliação? Justifique sua resposta. Então, olha só. Solução. A ampliação é proporcional. Se a hipotenusa aumentou de 10 para 20, o fator de ampliação é 2. Assim, todos os lados do triângulo aumentam pelo mesmo fator. O cateto original era 6, multiplicou para 2, vai virar 12. O cateto original 2 era 8, multiplicou por 2, vai virar 16. Resposta: após a ampliação, os catetos vão medir 12 e 16. Não é muito fácil, né? O fator multiplicador aí, o fator de ampliação foi 2, né? A hipotenusa era 10 e virou 20, então o fator de ampliação aí é 2, né? Só multiplicar os outros catetos por 2, tá bom? Alternativa C. Considere um triângulo retângulo onde um dos catetos mede 9 cm e o outro cateto mede 12. Determine o comprimento da hipotenusa, agora ele quer a hipotenusa, e verifique se o triângulo é semelhante ao triângulo original. Ó, como eu falei, aqui, além de você encontrar a hipotenusa de um outro quadrado, ele já está misturando semelhança de triângulo. Ele quer saber se esse novo triângulo aqui que tu vai encontrar a hipotenusa, ele é semelhante ao primeiro triângulo lá da história. Tá bom? E justifique sua resposta. Isso aqui é o que os homens querem de você. Para ganhar a medalhazinha, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Tem que justificar o porquê que A mais B é igual a mais B. A B, né? Brincadeira, tô brincando, tá, galera? Não quero bagunçar a cabeça de vocês, não. Então, bora lá. Então, aqui, ó. Vamos pra cá. Ó, trouxe pra cá, porque lá não ia dar, né? Então, vamos começar a brincadeira.
Então, nesse novo triângulo, ele quer saber o valor da hipotenusa. Então, vamos dizer que seria esse triângulo aqui, né? Ó, já eu vou liberar. Então, é como se fosse 12 mais 9, e ele quer o valor da hipotenusa. Então, se a gente pegar 9 ao quadrado dá 81, 12 ao quadrado dá 144, somando esses dois dá 225. Esse, de novo, você já viu hoje, esse 2 ele vai passar para o outro lado, vai se transformar numa raiz. Então, vai ficar a raiz de 225, que é igual a 15. Aí, bora lá liberar as informações. Ó. Então, lá no triângulo original, a gente descobriu o quê? Que nós tínhamos os catetos, que eram 10, 6 e 8, né? E aí, agora, esse novo triângulo, nós temos 15, 9 e 12, certo? E aí, vamos lá, para justificar a resposta. Para verificar se... Deixa eu dar o zoom aqui para você, ó. Para verificar se o triângulo é semelhante ao triângulo original, compare as razões das hipotenusas e os catetos. Razão entre a hipotenusa do novo triângulo e a hipotenusa original. Então, ó, a hipotenusa do novo triângulo foi 15, aqui, ó. E a hipotenusa do triângulo anterior foi 10. Se eu pegar 15 e dividir para 10, que razão é você dividir dois números, dá 1,5. Razão entre os catetos do novo triângulo e os catetos do triângulo original. Então, se eu pegar esse lado aqui, ó, e trabalhar com esse lado aqui, né, vai ser 9 dividido para 6, que dá 1,5. E se eu pegar o 12 aqui e dividir para 8, vai dar 1,5. Então, observe que a razão deu a mesma. Resposta: a hipotenusa do triângulo é 15 centímetros. O triângulo é semelhante ao triângulo original, pois a razão entre os lados correspondentes é constante, 1,5, o que confirma a semelhança. Então, veja, lá no triângulo original, aí eu estou percebendo aqui que lá no triângulo original eu poderia ter colocado... aqui era o 8, aqui era o 6, mas dá no mesmo, tá? Se eu trocar a posição aqui dos valores, vai dar no mesmo, tranquilo? Então, a gente justificou, a gente gerou um novo triângulo, encontramos a hipotenusa, buscamos a razão de semelhança e justificamos por que esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? Então, vamos lá. Áreas de polígonos. Considere um hexágono regular com lados medindo 8 centímetros. Galera, o que é uma figura regular? Uma figura regular quer dizer que todos os seus lados têm a mesma medida. Nesse caso aqui, está dizendo que esse hexágono tem 8 centímetros. Então, quer dizer que em todo canto aqui é 8, tá? Então, ele está dizendo para a gente, ó, que em todos os lados aqui, ó, vale 8. 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui e 8 aqui. Tá bom? Aí vamos lá. O que ele quer da gente? Calcule o perímetro desse hexágono. Galera, o que é calcular o perímetro? É somar todos os lados. Só que aqui dá para você fazer, ou dava para você fazer pela soma ou pela multiplicação, né? O hexágono tem 6 lados, cada lado mede 8, então eu achei melhor fazer pela multiplicação, né? 6 vezes 8 dá 48 centímetros. Acabou o item A. O item A é para começar a brincadeira. É para você relaxar na vibe. Você começa a quebrar a cabecinha logo depois no item B e no item C, tá bom? Olha só, determine a área do hexágono. Eita, olha só, esses triângulos aqui, ó, eles são triângulos equiláteros. Por quê? Porque já que eles são semelhantes, já que ele é um triângulo, já que isso aqui é um hexágono regular, se esse pedaço aqui vale 8, aqui também vale 8 e aqui também vale 8. Então, nós temos triângulos equiláteros. Triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados com a mesma medida, tá bom? Como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Tá aqui a formulazinha, ó. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4, tá bom? Se liga nas ideias para ficar fera radical. Agora nós vamos começar a substituir as informações. Então, veja. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a área de um triângulo só. Então, a gente vai pegar um triângulo aqui, ó. Pera aí, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, a gente vai pegar um triângulo desse aqui, ó. E calcular a área dele, tá? Então, vai ficar, ó. Então, o lado desse triângulo mede 8. Então, vai ficar no lugar do L, a gente coloca 8, né? Ó. No lugar do L, a gente coloca 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado, certo? Que multiplica a raiz de 3 sobre 4.
8 ao quadrado dá 64. Se a gente pegar esse 64 aqui, ó, e dividir para 4, né, ó, porque esse traço aqui representa uma divisão, ó, 64 dividido para 4 vai dar igual a 16. Então vai ficar 16 raiz de 3. Aí aqui é o seguinte, né? Como a prova não é de marcar, você não é obrigado a saber quanto que é o raiz de 3. Se uma questão como essa caísse aqui, eu acho que os caras aceitam você deixar aí em forma de raiz, né? Até porque o 3 não tem raiz exata, né? Mas se você manja dos Paranauê, né? A raiz de 3 é aproximadamente 1,7, tá bom? Se você quisesse pegar o 16 e multiplicar por 1,7, tudo bem. Eu não vou fazer isso aqui, eu vou deixar assim, que é para nós ficar curtindo a aula, tá bom? Só que isso aqui, ó, é a área de um triângulo, tá bom? Só que o hexágono tem quantos triângulos? Tem 6, né? Então a gente vai pegar 6 e multiplicar por esse valor, que a gente vai chegar aqui em 96 raiz de 3. Então isso aqui, ó, 96 raiz de 3 seria a área dessa figura aqui todinha. Aí se você quisesse fazer uma conta mais exata, você pegaria aí 96 e multiplicaria por 1,7, considerando aqui uma casa decimal, que é o valor aproximado da raiz de 3. Eu não vou fazer essa conta não, se você quiser fazer, você faça aí para você achar o valor, tá bom? Porque assim eu achei tão bonitinho, né? Então, tranquilo, então, bora para frente, que atrás vem gente virando a página. E aí vem o item C. Se o hexágono for ampliado de forma que cada lado passe a medir 12 centímetros, calcule a nova área do hexágono e compare com a área original. Justifique sua resposta. Solução. Quando os lados aumentam, a área cresce pelo quadrado do fator de escala. Se o lado aumentou de 8 para 12, o fator de escala é 12 dividido para 8, que é 1,5. Então, a nova área vai ser o seguinte, vai ser, a linha quer dizer a área nova, vai ser igual a área antiga vezes o fator de escala que aumentou ao quadrado. 1,5 ao quadrado dá 2,25. E aí, o que a gente faria? A gente pegaria o 2,25, que é o fator de escala de aumento aqui, e multiplicaria pela a área do triângulo do item B, né? Que ficou 96 raiz de 3. Se a gente fizer essa conta aqui, 2,5 vezes 96, a gente vai ter 216 centímetros quadrados. Tranquilo? Questão 5, volume de sólidos. Um cubo tem a aresta de 4 centímetros. Calcule o volume. Ó, o volume de um cubo a gente resolve com a aresta igual a 3, porque o cubo é formado por 6 quadrados. Então, a fórmula para calcular o volume, e o volume nada mais é do que a capacidade interna que essa figura tem de armazenar aqui alguma substância ou algum sólido, tá bom? E aí, como é que eu calculo? Então, a fórmula vai ficar, né, o volume aí eu botei foi A, né, mas é volume, tá bom? Vamos trocar esse A aqui por volume, ó. Ô, professor, ó, não é aqui, ó, não é A, é V, tá? É V. O volume, então, aqui, esse volume vai ficar 64 centímetros cúbicos, porque é volume, tranquilo? Como eu sempre falei, cada questão, o item é para você curtir. Determine a área total da superfície do cubo. Agora ele quer a área. Solução. A área da superfície de um cubo é 6 que multiplica a aresta ao quadrado. Por que 6? Porque eu vou ter 6 faces. Por que aresta ao quadrado? Porque se eu pegar só uma face aqui, ó, é lado vezes lado, né? Ó, aí fica aresta ao quadrado, tá bom? Aí, então, nós temos 6, que vai multiplicar o valor da aresta, que é 4, ao quadrado, tá bom? Então, vai ficar 4 ao quadrado dá igual a 16. E 6 vezes 16, nós vamos ter uma área de... Cadê? Libera. 96, ó.
Pronto, então a área, então o volume é 64 centímetros cúbicos e a área é 96. Você está vendo que eu sempre falo para os meus alunos, para quem não sabe, o professor Renato é professor da Rede Municipal de Caucaia, né? Por que a gente não vê tanta divulgação de alunos de escola pública? Eu, pelo menos, não vejo muita divulgação aqui do município de Caucaia. Por quê? Primeiro que alguns alunos não são muito interessados e o próprio município, não tem nenhum programa específico de preparação para esses alunos. Isso é uma questão muito específica, cabe de cada escola, cada professor, pegar esses alunos que passaram para a segunda fase e dar uma atenção. Mas assim, gente, o que tem de portas fechadas que ao passar na segunda fase da UBMEP, essas portas podem abrir e mudar o seu futuro, vocês não imaginam. Então, por que é difícil a segunda fase? Justamente porque são questões abertas, não tem alternativa para você chutar, né, como a prova na escola e etc e tal. E aí, você precisa ter conhecimento dessas fórmulas, você precisa entender a teoria, o conceito, a questão está pedindo volume, o que é o volume, como é que eu calculo o volume de um sólido, o que é a área, como é que eu calculo a área de uma figura. Então pode ser que aqui eu não esteja trazendo questões realmente a nível de segunda fase, mas eu estou trazendo o básico. Ou seja, quem está assistindo a minha aula e daqui para a segunda fase vai assistir mais aula, eu garanto que no dia, se cair alguma questão parecida com isso aqui, vocês vão lembrar do que é volume, o que é área, como é que eu calculo, como é que eu fiz, tá entendendo? E detalhe, essa é uma prova seletiva, não é uma prova para qualquer um, realmente passa aqueles que estudam e manjam do Paranauê. Não é qualquer um que vai chegar lá porque passou na primeira fase chutando que vai passar na segunda fase. Não, tem que estudar, tem que se ligar nas manhas. Pega a visão do tio, tem que estudar e tem que se ligar nas manhas, tá bom? Então, foi só aí um desabafo aí para a gente continuar aqui. Se o cubo for reduzido para que a aresta passe a medir 2 centímetros, qual será o novo volume e a nova área da superfície? Compare com os valores originais e justifique. Então, bora lá. Vou dar o zoom aqui. Olha só. Se a aresta for reduzida para 2, o novo volume vai ficar 2 elevado a 3, porque é o novo valor da aresta, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. O novo volume vira 8. O volume foi reduzido para 8 centímetros cúbicos. A nova área da superfície vai ser 6, que multiplica a aresta elevado a 2. 2 elevado a 2 são 4. E 6 vezes 4, 24. Então, o novo volume caiu para 8 e a nova área caiu para 24. Comparação. O volume foi reduzido para 8, que era 64, isso dá 1/8. E a área foi reduzida para 94, para 24 e a primeira que era 96, gerando aqui 1/4. O novo volume é 8 centímetros cúbicos e a nova área é 24 centímetros quadrados. Tranquilo? Bola para frente, que atrás vem gente. Prismas. Um prisma retangular tem dimensões igual a 5, 7 e 10 centímetros. Então, isso aqui é um prisma, tá? Então, a gente falou do volume do cubo e falamos do volume do prisma. Então, o volume do prisma, em alguns livros, YouTube, internet, tem A vezes B vezes C, outros colocam largura vezes base vezes altura, que dá no mesmo. Então, calcular o volume de um prisma é simples, basta você pegar as 3 medidas e você multiplicar. Então, no caso aqui, pegaria essas 3 medidas e multiplicaria. E o que é o volume, né? O volume seria você dizer qual é a capacidade que esse sólido tem de armazenar um sólido ou um líquido, né? A capacidade. Eu vou colocar alguma coisa aqui dentro, né? Quanto que cabe? Isso é o volume, tá bom? Então, vocês observam que o item A, em todo o tema, o item A é para a gente começar a curtir a questão, tá bom? Aí o negócio começa a bagunçar a partir da B, Determine a área da superfície total. Então, tá aí,
A área da superfície total é dada pela soma das áreas de todos os lados. Então, fica 2 que multiplica L vezes W mais L vezes H mais W vezes H. Então, seria 5 vezes 7 mais 5 vezes 10 mais 7 vezes 10. 5 vezes 7 dá 35, 5 vezes 10 dá 50, 7 vezes 10 dá 70. Somando tudo isso aqui dentro do parênteses dá 155, vezes 2 dá 310. Então, a área da superfície do prisma é 310 centímetros quadrados. Se a altura do prisma for dobrada e a largura e o comprimento forem reduzidos à metade, qual será o novo volume e a nova área da superfície? Justifique sua resposta. Então, ó, o item C é sempre o mais complicado. Vou dar o zoom aqui, ó. Então, ó, se a altura dobra e os outros dois lados são reduzidos pela metade, então a nova altura seria 20, né? Porque a altura lá seria 10, né? Seria 20. A largura era 7, cai pela metade, vai para 3,5. O comprimento era 5, cai pela metade, vai para 2,5. O novo volume será pegar essas três medidas e multiplicar. 2,5 vezes 3,5 vezes 20 dá 175 centímetros cúbicos, tá bom? E a nova área. E a nova área seria novamente o 2,5 vezes os 3,5, mais o 2,5 vezes o 20, mais o 3,5 vezes o 20. Somando tudo isso vai dar 128,75 vezes 2 dá 257,5 centímetros quadrados. Então, hoje, pronto, são 7 questões, tá bom? Então, indo aqui para a última questão, triângulo semelhante. Dois triângulos são semelhantes. O triângulo menor tem os lados medindo 4, 6 e 8. O triângulo maior tem um lado correspondente de 8. Item A. Determine o fator de semelhança entre os dois triângulos, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui, ó. Então, ó. Fator de semelhança entre dois triângulos semelhantes é a razão entre os comprimentos de lados correspondentes. Sabemos que um lado correspondente do triângulo maior mede 12, enquanto o correspondente do triângulo menor vale 4. Então, ó, porque esse pedaço aqui, ó, é correspondente a esse aqui, ó, certo? Então, o fator, ó, o lado do triângulo maior é 12 e o lado do triângulo menor é 4. Então, o fator de semelhança você tira executando a razão entre esses dois valores, que é 3. Então, o que ele estava pedindo aqui? O fator de semelhança. Então, o fator de semelhança aqui vai ser 3. Tranquilo? Olha o item B. Calcule os comprimentos dos outros dois lados do triângulo maior. Então, ó, se aqui é 12, agora ele quer saber quanto é isso aqui e quanto é isso aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pelo fator de semelhança, que no caso foi 3. Ó. Como o fator de semelhança é 3, os outros dois lados do triângulo maior serão 3 vezes os comprimentos dos lados correspondente do triângulo menor. Então, ó, esse pedaço aqui, ó, que é 6, é correspondente a esse aqui, ó. Então, vai ser multiplicado por 3. Então, esse pedaço aqui vai ser 18. Vou já colocar. Esse pedaço aqui, ó, é correspondente a isso aqui, ó. Então, vai ser multiplicado por... No caso, esse 12, ele está errado, né? Está no lugar errado. Vou já consertar. Então, no caso aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Vamos só ajeitar aqui. Então, ó, esse 12 é para estar aqui. Aqui vai ser 18. E lá vai ser 24. Pronto, 24. Tá bom? Tranquilo? Pronto. Item C. Se a área do triângulo menor for 24 centímetros, determine a área do triângulo maior e verifique se a razão entre as áreas correspondente ao quadrado do fator de semelhança e justifique sua resposta. Então, veja só. A área de dois triângulos semelhantes é relacionada pelo quadrado do fator de semelhança. A área do triângulo menor é dada como 24 centímetros e o fator de semelhança é 3. Razão das áreas fica fator de semelhança ao quadrado.
certo? Então, veja, ó, fator de semelhança ao quadrado é igual a 3, que é o fator de semelhança ao quadrado, que dá igual a 9. Então, a razão do fator de semelhança entre as duas áreas dá igual a 9. E aí, o que a gente faz? Logo, a área do triângulo maior será 9 vezes a área do triângulo menor. Então, a gente vai pegar o 24, multiplicar por 9, que vai dar 216. Então, a área desse triângulo maior aqui é 216, tá bom? E aí, verifique a razão entre as áreas. A razão entre as áreas dos dois triângulos é realmente o quadrado do fator de semelhança. Veja, ó, a área do triângulo maior é 216, a área do triângulo menor é 24. Se eu pegar 216 e dividir para 24, eu volto para 9. Bateu perfeitamente. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais. Não, galera, é isso aí. Mais uma aula aí da segunda fase. Eu sei que eu posso ter ido muito rápido, eu posso ter falado alguma bobagem aqui, eu posso ter passado por uma questão que você não entendeu. Mas eu estou preocupado com você e estou preocupado em lhe ajudar e eu quero você tirando uma medalha de prata, bronze e ouro na segunda fase. Um abraço, curte, compartilha, divulga o canal do professor para os teus colegas e até a próxima aula. Fui, abraço.